do lado direito ali, eu acho. Assim, ó, vai tá caindo ali, ó. Ó, tá andando aqui em cima. No Brasil, poucos veículos carregam tanto peso simbólico quanto o caveirão. Símbolo mais visível de uma política de segurança que protege policiais em operações e ao mesmo tempo concentra críticas por representar ocupação violenta, medo e disputa de soberania dentro das comunidades. Antes mesmo de aparecer na rua, ele já chega cercado por medo, polêmica e expectativa. O que pode ser uma máquina de guerra para algumas pessoas, para outras é a única forma de colocar policiais vivos em áreas conflagradas. Ocupação desordenada, barricadas, becos estreitos e criminosos com armamento pesado. Quando o blindado surge como resposta dentro da política de segurança pública, isso diz mais sobre o Brasil do que apenas viaturas. Mas afinal, o que realmente faz um Estado precisar do caveirão para exercer autoridade? Durante muito tempo, o caveirão foi tratado no imaginário brasileiro quase como uma lenda urbana sobre rodas. Um veículo escuro, pesado, intimidador associado a operações em áreas conflagradas, à imagem do BOPE e ao confronto direto nas comunidades do Rio de Janeiro. Mas antes de virar símbolo e se transformar em polêmica nacional, o caveirão surgiu como resposta à dificuldade de fazer policiamento, intervenção em territórios onde viaturas comuns já não ofereciam proteção suficiente. Segundo a própria Polícia Militar do Rio de Janeiro, o chamado Blindado 01 chegou ao Batalhão de Operações Especiais no ano de 2003. No início, esse veículo era utilizado pela Unidade de Intervenção Tática e também apoiava outros batalhões, justamente porque naquela fase, somente o BOPE contava com esse tipo de recurso. Nesse mapa da cidade do Rio de Janeiro, você pode reparar que as áreas de atuação citadas oficialmente incluem regiões como o Complexo do Alemão, Rocinha, Maré, além de áreas de Bangu e Olaria. Ele faz parte de um cenário de operação em locais já marcados por alto risco e armamento pesado, e que em seu contexto de surgimento vai muito além de uma mera estética militarizada. Vale lembrar que em 1992, o primeiro caveirão da PM estreava no Morro da Mineira, na zona norte do Rio. Apelidado de Paladino, o protótipo usava chapas de aço reforçadas, mas ainda não possuía blindagem real. Em documentos posteriores de aquisição de blindados, a Secretaria de Estado da Polícia Militar descreve um cenário de topografia difícil, crescimento urbano desordenado e atuação de facções criminosas com armamento de guerra e técnicas de enfrentamento assimétrico. Na prática, o recado institucional é claro. Havia áreas em que avançar com a viatura convencional significava expor demais a tropa. Nesse sentido, o caveirão começa a ganhar sua função original: um escudo móvel para aproximar equipes, resgatar feridos, cobrir deslocamentos e permitir entrada em ambientes hostis, onde o simples ato de chegar já representava risco real de morte. Em um dos documentos da própria PM do Rio de Janeiro, o blindado é descrito como escudo de fogo, para resgate e locomoção de forças amigas fora do ambiente hostil. Essa expressão por si só já ajuda a entender como a corporação passou a enxergar o veículo como necessidade de sobrevivência operacional. Mas a história do caveirão não pode ser contada apenas pelo olhar institucional, porque à medida que esse blindado entrou nas favelas, ele também passou a ser percebido como algo maior do que um veículo policial. Em 2006, a Anistia Internacional publicou o relatório Vim Buscar Sua Alma, no qual o caveirão aparece como símbolo de uma política de segurança baseada em confronto, intimidação e profundo desgaste de relação entre Estado e moradores das áreas pobres do Rio. Pouco tempo depois, estudos acadêmicos sobre a campanha contra o caveirão mostraram como esse veículo se tornou alvo de protestos, manifestações e críticas públicas, não apenas por sua presença física, mas pelo que ele representava: a sensação de que certos territórios estavam sendo tratados como zonas de guerra. Porque desde o começo esse blindado carregou duas narrativas ao mesmo tempo. Para a polícia, era proteção. Para moradores e organizações de direitos humanos, era ocupação armada. Entre essas duas leituras, nasceu um dos objetos mais emblemáticos da segurança pública brasileira. Um veículo criado para entrar onde a viatura comum não passava, e que ao fazer isso, revelou algo mais profundo sobre o próprio país: a existência de lugares onde o Estado julgou necessário entrar blindado para conseguir exercer autoridade.
Embora o Caveirão tenha surgido como resposta emergencial ao ambiente de confronto armado, com o tempo ele deixou de ser apenas um veículo singular para realmente representar uma categoria inteira de blindados policiais. Esse ponto aqui é muito importante, porque quando a gente fala em Caveirão, muita gente ainda imagina um único modelo clássico ligado quase exclusivamente ao BOPE. Porém, o que aconteceu na prática foi uma evolução, mesmo com a permanência do nome popular. A máquina foi mudando junto com a doutrina, a tecnologia e com a própria complexidade do território onde esses veículos eram empregados. Essa transição fica clara quando a própria Secretaria de Estado de Polícia Militar passa a tratar esses veículos de forma técnica usando a sigla VBTP, ou seja, Veículo Blindado de Transporte de Pessoal. Em documentos oficiais formalizados, a aquisição de blindados se apresenta com capacidade para 10 a 12 passageiros, blindagem nível 3, carroceria em aço balístico e uma configuração pensada para uso policial em ambiente hostil. Esse é um detalhe técnico importante, porque mostra uma mudança de fase em que o Caveirão deixa de ser apenas o veículo que marcou operações emblemáticas para se tornar equipamento de frota com especificação administrativa e lógica de reaparelhamento institucional. O Caveirão mais antigo carregava a lógica bruta da sobrevivência. Era o blindado que precisava existir para entrar onde a viatura comum não passava. Já os modelos posteriores começam a refletir uma preocupação de mobilidade, mais ergonomia e principalmente um veículo melhor adaptado ao cenário das comunidades. Partindo desse ponto, surgem projetos como o Zeus, apresentado como um blindado tático policial, desenvolvido a partir dos requisitos do próprio termo de referência da PM do Rio de Janeiro. Segundo a Tecnodefesa, o Zeus tem capacidade para 10 policiais, proteção balística no nível 3, conforme as normas, resistindo a disparos de fuzil 556 e 762. De acordo com o site, o governo do estado do Rio de Janeiro assinou com a empresa Combate Armor Defense em fevereiro de 2021 a compra de 32 dessas viaturas, com valor unitário de cerca de R$ 625 mil, sendo que 30 foram entregues à PM em 2 lotes de 15 e 2 para a Polícia Civil. O ponto curioso aqui é que o Zeus utiliza o chassi e o motor do caminhão Volkswagen 9160 CE, com tração 4x2, e seu projeto, segundo a própria matéria técnica, priorizou a operação em vias estreitas e acidentadas das comunidades do Rio, buscando oferecer mais segurança e mobilidade. Esse é um ponto interessante a mencionar, porque a evolução dos caveirões não foi linear, nem guiada apenas por potência ou aparência. Haja vista que a avaliação de orçamento, disponibilidade industrial e adaptação ao terreno falou mais alto. Na verdade, o blindado policial brasileiro evoluiu menos como projeto ideal e mais como solução possível dentro da realidade local. Por isso que projetos como o Predador também chamam a atenção. Segundo o Tecnodefesa, a versão efetiva foi pensada sobre o chassi MAN Volkswagen 11.180 reduzido, 4x4, justamente para atender aos parâmetros necessários de uso nas comunidades. A proposta incluía capacidade para 8 policiais, composições de tiro, ergonomia aprimorada e proteção balística nível 4. Com o passar do tempo, outros blindados policiais também passaram a ocupar esse mesmo imaginário de Caveirão, ainda que tenham origens, propostas e usos diferentes. No Rio de Janeiro, além do VBTP Zeus, um dos que se destacam nessa evolução foi o Paramount Maverick, blindado sul-africano 4x4, incorporado às polícias civil e militar do estado em 2012, que oferece uma mobilidade superior em comparação com soluções mais simples de transporte blindado. Agora, para te deixar situado sobre essa evolução dos blindados no Rio de Janeiro, separei essa linha do tempo especial para você recapitular. Como mencionei no capítulo anterior, esse é o Paladino, o primeiro protótipo em 1992, lembrando que ele não tinha blindagem, apenas chapas de aço reforçadas. Esse aqui é o blindado 01 do BOPE em 2003, era utilizado pela Unidade de Intervenção Tática e por outros batalhões. Em 2008, com o projeto das UPPs, o Caveirão muda de cor para passar a ideia de símbolo da paz, medida que foi revogada posteriormente. Em 2012 surge o Maverick, veículo tecnológico, mas que enfrentou problemas por falta de manutenção especializada. Em 2022, o VBTP Zeus surge com uma proposta de mobilidade e desempenho durante oscilações topográficas. Esse foi um dos últimos modelos adquiridos pelo Estado. Outra aquisição recente são as ambulâncias blindadas que acompanham preventivamente os policiais nas operações. Saindo do estado do Rio de Janeiro e partindo para a Bahia, um dos destaques sem dúvida é o Guardia. O governo baiano autorizou em 2024 a compra de 4 veículos blindados táticos para as polícias militar e civil, com investimento de 7 milhões. Na prática, o Guardia representa um patamar mais robusto de proteção blindada para ações de maior risco,
porém sendo um veículo de mobilidade de infantaria geralmente similar a um SUV, picape com carroceria fechada ou caminhão-baú. No norte do país, aparece outro exemplo importante, o Gladiador II, entregue ao BOPE de Rondônia, como o primeiro blindado da história das Forças de Segurança do Estado. O veículo foi destinado especificamente ao policiamento operacional do batalhão e destacou sua utilidade em áreas de risco, com maior proteção para a tropa e mais flexibilidade de ações e operações. Já na esfera federal, o blindado que mais chama atenção é o Scorpion MRAP, da Polícia Federal. Em contrato oficial de 2021, a PF no Rio de Janeiro adquiriu 4 veículos blindados de combate da Straight Group, incluindo unidades com sistema remoto de tiro, no valor total em cerca de 29 milhões de reais. Esse blindado foi projetado para resposta rápida de equipes táticas, com estrutura elevada e proteção voltada para cenários mais severos de emboscada e confronto. Quando esses projetos são colocados lado a lado, a conclusão mostra que existe uma tentativa contínua de aperfeiçoar uma ferramenta que nasceu da urgência. O nome popular continuou o mesmo, só que por baixo da carcaça, o Caveirão passou a contar uma história diferente de presença blindada e capacidade operacional permanente. Mas o que isso diz sobre a operação nas comunidades? Mais do que um símbolo, o Caveirão muda a forma como a operação acontece. Ele altera o embarque, a progressão, a proteção da equipe, a retirada de feridos e até a percepção de presença do Estado no terreno. Antes do confronto, o blindado já mudou a operação, pois ele reduz o trecho em que a equipe estaria mais exposta e transforma a chegada ao ponto crítico numa aproximação protegida. Sem um blindado, a tropa precisa avançar sob fogo de cobertura a partir de posições abrigadas, o que aumenta o tempo de confronto e dá ao adversário a chance de se esconder ou evadir. Com ele na frente, as posições estratégicas são tomadas rapidamente, e só então os policiais progridem a pé com mais segurança para o que se chama de pente fino. Além de transportar a tropa, o Caveirão ajuda a encurtar o tempo e exposição, mas também funciona como uma parede blindada em movimento. A carroceria cria uma linha de proteção que permite progressão em vias e cobertura natural, embarque e desembarque sob tiro, avanço lateral em rua estreita e também quebra de barricadas. O próprio ex-comandante do BOPE, Coronel Venâncio Moura, chegou a descrever o modelo operacional em termos diretos. Operamos como faríamos em uma guerra convencional, onde o tanque abre o caminho e a infantaria cerca o inimigo. Essa descrição expõe a lógica que sustenta o combate em muitas comunidades. Mas o que raramente aparece na cobertura jornalística sobre o Caveirão é o que acontece quando alguém precisa sair. Em novembro de 2025, durante a mega operação no Complexo do Alemão e da Penha, imagens divulgadas pelo governo estadual mostraram o Cabo Oliveira do BOPE ferido da coxa esquerda após ser baleado em confronto na área de mata. Colegas tentavam protegê-lo quando um dos oficiais afirmou que o blindado não subia e teria que descer com o PM. A frase revela 2 fatos ao mesmo tempo. Primeiro, que o resgate de feridos depende estruturalmente do blindado e quando esse apoio não chega, o problema é imediato e grave. Segundo, que há terrenos onde ele simplesmente não acessa. Em junho de 2024, na operação no Complexo da Maré, o sargento Rafael Dias foi baleado, encaminhado ao hospital e não sobreviveu, tornando-se o segundo policial do BOPE morto no mesmo confronto. O blindado esteve na operação, mas não eliminou o risco. Então a diferença é importante aí. Os modelos mais pesados têm um tamanho exagerado como limitação estrutural. O deslocamento nas vielas estreitas fica comprometido, o peso mal distribuído em chassi de caminhão comum dificulta a subida em ladeiras íngremes e terrenos não pavimentados, e problemas mecânicos se tornam recorrentes. Para você ter uma ideia do problema, em janeiro de 2025, durante a Operação Torniquete no Complexo do Alemão, o Comando Vermelho despejou óleo numa das principais ladeiras da comunidade. O Caveirão derrapou, perdeu o controle, atingiu 3 carros e uma moto antes de quase atropelar um pedestre. E em comunidades extremamente densas, traficantes entram facilmente por avenidas e saem pelos fundos de casas ou áreas de mata, o que inviabiliza o isolamento completo da área. Por isso que o blindado não substitui inteligência e não resolve o que o planejamento não resolveu antes. No plano operacional, o Caveirão protege a equipe. No plano simbólico, ele transforma imediatamente a leitura da cena. Na Maré, moradores descrevem assim: quando ele entra, é pra matar que tiver na frente. Não tem conversa, não tem bom dia, boa tarde. É bala pra onde o cano estiver apontando. Porém, a polícia contesta essa versão. Nas palavras do então capitão do BOPE Ivan Blas e ex-porta-voz, isso é um absurdo. Por que um policial faria disparos contra crianças e trabalhadores? Nós apenas reagimos à injusta agressão, depois de sermos alvejados primeiro. Segundo ele, o veículo não sai atirando, ele serve apenas para transporte de tropas e a postura de pacificação das áreas tomadas por criminosos.
A cada operação com blindado, escolas, postos de saúde e o comércio das comunidades fecham as portas. Mães que não conseguem buscar os filhos na escola, idosos impedidos de sair para pedir ajuda com as clínicas fechadas, e o que fica depois não é só o noticiário. De acordo com a psicanalista Marta Maria Andrade Lima, que atende moradores de favelas, quando o território se torna imprevisível, o morador passa a viver um estado de alerta permanente, com medo, insônia, dificuldade de relaxar. Mesmo quando o tiroteio termina, o inconsciente não reconhece que o perigo acabou. É um trauma coletivo que se reatualiza a cada nova operação. Quando o Caveirão entra numa comunidade, a operação muda de escala visual. O território percebe isso, não apenas pelo confronto que pode vir, mas pela memória marcada por operações anteriores. Esse é um dilema social que revela a importância da participação do Estado em todos os processos de ocupação, visto que a maior parte interessada é a própria população por mais segurança e quem muitas vezes apoia operações policiais que tentam acabar com o domínio dos traficantes nessas comunidades, pois não aguentam mais esse jugo pesado contra os moradores de bem. Infelizmente, guerras nesse contexto deixam efeitos colaterais graves que fazem parte do conjunto de engrenagem muito mais complexa na segurança pública brasileira. Agora eu quero ouvir a sua opinião sobre esse tema. O que você acha do uso dos caveirões no Brasil? Sua opinião é importante. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Agora, se você quer entender sobre o sistema prisional brasileiro e a atuação da Polícia Penal do país, assista esse vídeo que aparece na sua tela que eu te espero lá. Grande abraço e até mais!